Olá, boa noite. O nosso grupo irá falar sobre a Escola da Bola, uma aula de habilidade tática baseada em autores da pedagogia do esporte. O nosso grupo é constituído por mim, André, Devaney, Isabel e Renato. Somos um grupo formado por alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário Senac, reunidos com o objetivo de estudar sobre o esporte e seus fundamentos esportivos, e através deste estudo, elaborar um plano de aula com fundamento da pedagogia do esporte. Importantes autores se dedicaram ao estudo dos jogos como ferramenta para auxiliar na iniciação esportiva. De acordo com Gallat, Ferreira, Silva e Paes, os jogos podem ser agentes de facilitação para a adequação do esporte à criança. Entendendo que os jogos podem complementar o aprendizado dos esportes, de acordo com Leonardo, Scaglia e Riverdito, o jogo consiste numa forma de pedagogizar os esportes coletivos de maneira dinâmica e sistêmica. Centraremos nossos estudos em a pedagogia do esporte segundo Kroger e Roth e Greco e Benda, mais especificamente nos jogos orientados para habilidades, buscando focar nas habilidades técnicas comuns em vários esportes, exercitando elementos técnicos básicos úteis em diferentes esportes. Nesse sentido, apresentaremos uma proposta de iniciação esportiva utilizando os jogos no âmbito da educação informal, para crianças entre 10 e 12 anos, objetivando o desenvolvimento de habilidades táticas através dos jogos. Nossa proposta consiste em apresentar um plano de aula para alunos de 10 a 12 anos em escolas de esportes, objetivando o desenvolvimento de habilidades táticas através dos jogos propostos. Para fundamentar nossa aula, referenciamos-nos em a pedagogia do esporte segundo Kroger e Roth e Greco e Benda, de modo que nossa atividade esteja convergente ao que preconiza os autores. Esse é o nosso mapa mental. Não vou me demorar na exibição dele porque os temas tratados serão abordados posteriormente. Apresentação do tema. O ensino dos jogos esportivos nos traz a importância dos jogos esportivos coletivos no quadro da cultura esportiva, para além do espetáculo, mas na educação física e desportiva enquanto campo de aplicação da ciência. Neste entendimento, compreendemos a importância de desenvolver no nosso tema em acordo com o que foi exposto, em paralelo ao que é preconizado por Kroger e Benda, que tratam a cultura do jogar, do aprender jogando. O entendimento do esporte como um fenômeno sociocultural nos é apresentado através de Gallat, Ferreira, Gonçalves e Paes, que se dedicaram a descrever procedimentos pedagógicos relativos aos processos didáticos em jogos esportivos coletivos que intensificam as possibilidades educacionais. Aponta-nos que, embora não haja uma obrigatoriedade com a vitória, há a possibilidade de competir através dos jogos, indicando-nos um direcionamento para a compreensão dos jogos. Ainda que não sejam os nossos autores-alvos, acreditamos que seja congruente com a nossa proposta de aula. Em concordância com Heloísa Turini Bruns, ficam claros alguns critérios para que a atividade seja considerada um jogo. Em O Jogo nas Diferentes Perspectivas Teóricas, destacamos os seguintes critérios elencados por ela: o aspecto desinteressado, o prazer, a desorganização, falsa ideia de confusão, a espontaneidade e a libertação de conflitos. Nessa mesma referência, a autora trata a existência figurativa de um pêndulo, que transita entre paédia, improviso e ludus, regras. Partindo dessas perspectivas, consideramos interessante que a nossa aula se mostre uma possibilidade de ofertar esse ambiente para o nosso público. Paes e Balbino. Paes e Balbino nos trazem importantes reflexões para o estudo da pedagogia do esporte, fazendo críticas a uma visão exclusivista e elitizada com foco apenas no alto desempenho, pois tal perspectiva dificultaria questões pedagógicas do esporte. O equilíbrio e a harmonia entre conhecimento metodológico e técnico são ressaltados. Segundo Paes, para trazer ludicidade e facilitar a compreensão lógica, técnico-tática, pensar no jogo possível, ou seja, na viabilização que deve ser pensada pelo educador. Balbino traz para a discussão as inteligências múltiplas: corporal, sinestésica, verbal-linguística, lógico-matemática, musical, espacial, naturalista e intrapessoal, o que nos remete a um pensamento do educando enquanto ser integral, valorizando suas potencialidades.
Suas contribuições nos levam a pensar no esporte como ferramenta para a construção de valores e comportamentos. Deste modo, não é possível restringir a pedagogia ao ambiente interno dos jogos, mas como um ambiente favorável ao desenvolvimento do indivíduo em seus diferentes aspectos e relações. Scaglia nos conduz a uma superação das estruturas mais tradicionais, exaltando a necessidade de considerar diversos aspectos para pensarmos o homem que joga. Motivações, necessidades, aspectos sociais e culturais. É neste sentido que nos aponta o jogo contextualizado historicamente, relativo à cultura corporal e social, sendo necessária a reflexão para o processo ensino-aprendizagem, para a formação de alunos autônomos, críticos, dotados de capacidade de compreensão e transformação. Scaglia entende que o esporte deve ser compreendido através de uma unidade dinâmica sistêmica, o que não inviabilizaria sua compreensão partindo de partes isoladas. Aponta também que apenas jogar bem não é suficiente para ensinar bem. Deve-se ter cuidado para não cair nas armadilhas do mecanicismo ou tecnicismo, na busca de resultados imediatos. Neste sentido, a técnica deve ser trabalhada em virtude da necessidade tática do jogo. Freire faz críticas aos modelos reducionistas, que focam apenas no resultado, sendo estes modelos excludentes e propiciadores de uma especialização precoce, refletindo sobre ser prejudicial transformar crianças em miniaturas de adultos. Para Freire, o esporte deve ser pensado a partir do indivíduo, e não apenas no objetivo final do esporte. Garganta desenvolveu a teoria dos jogos desportivos coletivos, problematizando as abordagens já existentes e trazendo propostas novas. Traz como traços fundamentais a cooperação e a inteligência. Outra reflexão importante é a compreensão destes jogos como um microsistema social, no qual o todo é mais que a somatória das partes, dos valores individuais, mas estabelece-se através da capacidade de interação entre os indivíduos, enaltecendo os valores coletivos. Deste modo, entende que o ensino-aprendizagem do jogo deve valorizar a equipe, enquanto elemento central do processo. A ideia de partir do simples para o complexo também é contemplada por esse autor, que nos apresenta uma sistematização, através de características apresentadas pelos alunos, na qual descreve o processo que vai de um jogo anárquico evoluindo para o jogo descentralizado, chegando a uma estruturação para a fase final, a elaborada. Graça traz em sua obra uma abordagem conceitual referenciando o rompimento com modelos que propõem uma simplificação do jogo. São duas as problemáticas trazidas por Graça. O que, quando e por que ensinar, referindo-se à seleção das informações e respostas às situações de jogo, e como, referindo-se às respostas motoras às situações estabelecidas no jogo. Trata também sobre o conceito da competência multidimensional, quais sejam dimensão da eficiência, dimensão de eficácia e dimensão de adaptação. Graça também faz importantes considerações sobre o papel do professor, enquanto agente principal do processo, responsável por instigar os alunos ao questionamento, à compreensão do jogo e à problematização. Greco e Benda, dois momentos chaves. Dois momentos são tratados por Greco e Benda como fundamentais para o processo de ensino. O primeiro seria a iniciação esportiva universal, dos 4 até 10, 12 anos, na qual o foco deve ser a aprendizagem motora ao treinamento técnico. Neste sentido, a palavra-chave será variabilidade. Através dela, o professor deve se preocupar em variações nas execuções dos movimentos, realizar modificações nas condições externas, promover uma combinação de elementos das habilidades motoras e técnicas. Deve-se pensar no desenvolvimento das capacidades coordenativas gerais, bem como um aprendizagem técnico geral. E o segundo momento se trata da metodologia da iniciação esportiva, dos 10, 12 anos até os 16, 18 anos, onde será desenvolvida a capacidade de jogo e o treinamento tático. Aqui o professor deve preocupar-se em proporcionar uma facilitação do ambiente, adequando a sua metodologia e as situações de jogo ao nível de capacidade apresentada pelo aluno esportista. Ou seja, é importante que haja um processo no qual as capacidades técnicas e táticas desenvolvidas na fase anterior possam ser vinculadas às capacidades táticas, físicas e psicológicas. Escola da bola. Kruger e Roth apresentam a ideia de uma escola da bola. Nesse entendimento, considerando o contexto dos jogos de rua, com bola utilizando mãos, pés, raquetes, etc., o que nos sugere a importância de considerar as diferentes formas de experimentação em vários esportes que as crianças apresentam em seu repertório. Nesse mesmo sentido, entendemos que a educação não formal pode atuar colaborando com o desenvolvimento das habilidades do educando, e este aprendizado não pode ser desconsiderado pelo educador físico.
Os jogos. O jogo, segundo nossos autores escolhidos, orienta-se em 3 pilares, que são jogos orientados para a situação, orientação para as capacidades coordenativas e orientação para as habilidades. Elaboramos nossa aula pensando em um modelo padrão, com aquecimento, parte principal e volta calma, com a duração de 50 minutos. Consideramos 20 alunos com a idade de 10 a 12 anos em uma escola de esporte. Através dos jogos propostos nas aulas, pretendemos trabalhar as habilidades táticas que serão apresentadas a seguir. Aquecimento com um campo reduzido, sem exigir grandes deslocamentos, satisfazendo o que esperamos de uma atividade inicial, sem esquecer o lúdico que deixará a atividade mais prazerosa. Nessa atividade, trabalharemos a habilidade de oferecer-se e desmarcar-se, assim como o aprimoramento das capacidades básicas. Esta atividade será importante para avaliar o que os alunos aprenderam durante a aula. Essa atividade será importante para avaliar o que os alunos aprenderam durante a aula, proporcionar aos alunos um momento para conversar, para entender suas dificuldades e como lidaram com o que foi proposto. Pode ser uma ferramenta muito importante para o professor. Nosso grupo começou a elaboração deste trabalho com algumas dificuldades inicial, porém acreditamos que com as orientações realizadas durante o semestre, conseguimos chegar próximo ao objetivo que nos foi proposto. Apesar de todos os autores fazerem colaborações por atendimentos de jogos, esportes e suas formas de aprendizagem, acreditaram que poder escolher o autor com o qual encontramos maior identificação para a elaboração da aula foi uma estratégia que nos proporcionou bastante autonomia para o desenvolvimento desse trabalho. Gostaria de concluir agradecendo ao professor Fábio Oliveira pelas orientações para a elaboração desse trabalho e por nos proporcionar grandes aprendizados através dessa disciplina.